Bom, boa noite então, pessoal. Uma alegria estarmos aqui. Eu agradeço o convite, o carinho que nós sempre recebemos. E que Jesus possa nos inspirar, nos amparar, nos acolher em mais uma noite de reflexões, que possa ser proveitosa para todo mundo e que a gente recolha desses momentos a força, as bênçãos necessárias para nos fortalecer para a caminhada, que a gente possa seguir ao longo da semana. E o tema que nós pensamos para hoje, a força da realização, sendo bem sincera, assim, nasceu de algumas observações que a gente faz de pessoas no mundo. Né? Tivemos a oportunidade de estar no final de semana passado um encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização com um trabalho muito bonito e importante aqui no Brasil, na África, com muitas frentes de trabalho, muitos projetos. E vendo ali esse, como outros tantos projetos que a gente conhece no mundo, são recheados por corações assim muito determinados, né? Que fazem aqui no plano da matéria mesmo, realizações de alcance que a gente, se for parar para pensar no início assim do trabalho, a gente não poderia ter dimensão de quanto a pequena sementinha que cada um vai colocando, o pequeno esforço de realização, pudesse tomar tamanha grandiosidade ou impactar a vida de tantas pessoas, né? Ou realmente fazer a diferença no lugar em que são colocadas. E aí, observando assim, alguns exemplos, e aqui a gente não fala de grandiosidade, não, de coisas maravilhosas, né? Assim, no sentido de trabalhos grandiosos no mundo, não. Mas é porque quando esses trabalhos tomam uma determinada proporção, a gente vê que as pessoas que estão ali determinadas, que iniciam, que fazem alguma coisa, elas, no primeiro momento, foram movidas de uma força íntima que as coloca dispostas a determinadas ações, que muitas vezes a gente, mesmo olhando para si, tem impulsos de realização em determinadas áreas, e às vezes a gente vai ficando meio tímido e a coisa não vai muito adiante, às vezes a gente faz um pouquinho, às vezes nem tanto. E aí, olhando para nós mesmos, a gente pensa, nossa, mas poderia mais, né? Aquela pessoa é como eu. Aquele trabalho, eu poderia contribuir também de alguma maneira, né? Então, pensando nessa realização, primeiramente do patamar material apenas, aqui no mundo, das coisas que a gente pode fazer aqui, para impactar a vida daqueles que seguem conosco na caminhada, os mais próximos, os não tão próximos, né? Às vezes dentro do nosso próprio lar, a gente vai pensando um pouco sobre essa realização, sobre essa força que nos move de alguma maneira. E aí, com relação a isso, a gente encontra uma reflexão lá no livro Nosso Lar, do Lísias para o André Luiz, falando um pouco sobre uma outra temática. Ele estava conversando sobre a mãe de André Luiz. Ele se lembra da mãe, está ali no anseio de vê-la, de poder encontrá-la. E ele então questiona a Ulisses, né? Se ele não poderia encontrar a mãe. Quanto ele poderia fazer, né? Abraçá-la, ele estava saudoso, tinha na mãe um coração muito querido, um amor sincero, e
e ansiava, assim, por esse momento de poder revê-la, de poder reencontrá-la, e questiona isso, sinceramente, ali ao Ulisses, né? Onde é que ela tá? Será que ela não vai vir? Será que eu não posso ir até ela? E aí o Ulisses, na sua resposta, ele vai falar um pouco nesses termos de realização aqui no plano exterior, apenas, né? Sobre a realização de um desejo que o André tinha. A realização do desejo de reencontrar-se com sua mãe. Mas que a gente vai ver, a gente fala primeiro, pensamos primeiro no plano material, que é o plano mais superficial, da realização da ação no mundo, das coisas que dizem respeito à nossa vida encarnada, né? Os trabalhos que a gente faz na matéria. Mas isso a gente pode transpor para outros tipos de realização, né? Realização de anseios, de desejos e mais do que tudo, realizações no campo espiritual, no que diz respeito à construção de nós mesmos enquanto espíritos. Ou seja, realizar em nós um trabalho também de transformação íntima, de construção desse novo ser humano que a gente almeja. Enfim, a realização ela passa por todas essas por todos esses níveis, digamos assim, né? E aí lá nesse anseio de rever a mãe, você vai dizer para ele: virá vê-la, a sua mãe, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Então, aqui ele começa a dar uma primeira pista, né? Que o início da realização de qualquer coisa, ela inicia-se por esse desejo, por esse anseio, essa vontade que a gente tenha de que aquilo se concretize, seja no plano material, seja nas conquistas de nós mesmos, porque aqui a gente vai pensar sempre nós, enquanto espíritos, o que temos feito pela transformação que nos compete em nós, né? E aí ele relembra, inclusive, o caso do próprio André Luiz, né? Quando desencarnou, passou por aquele processo umbral de conflitos, assim, ainda até que ele busca dentro de si esse desejo de auxílio, né? Conecta-se, então, pôde ser auxiliado. Não que estivesse abandonado, mas que antes, sem essa conexão, sem essa abertura dele mesmo, ele não dava espaço para que os benfeitores pudessem auxiliá-lo. Então, o Lísias relembra isso, e o André Luiz, bem feliz com a notícia, ele fala: bom, então, se depende do meu desejo, eu vou desejar ardentemente, vou vibrar para que isso aconteça, e no tempo de Deus, então, se assim for possível, vai ser rápido, né? E aí o Lísias, então, sorri e previne, generoso, diz o texto, afirmando: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre, porque existem realizações e realizações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele diz: a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. O primeiro, a gente já sabe, é desejar. O segundo, saber desejar. E o terceiro, merecer. Desejar, saber desejar e merecer. Em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, o Lísias deu aqui uma receita. 3 etapas pelas quais a realização acontece. Lembrando mais uma vez, seja ela em plano material das coisas, seja ela no plano espiritual, na construção de nós mesmos. Desejar, saber desejar e merecer. E desejar é a primeira etapa, porque a gente bem sabe
que nada a gente conquista se a gente não tiver uma motivação inicial. Se a gente não tiver um primeiro pontapé, que é a nossa movimentação na realização daquilo que a gente almeja. Então, desejar. Mas aí a gente vai lembrar, lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel, ele faz uma diferenciação muito importante quando ele vai falar da mente e nos mostrar como funciona a mente humana. Ele faz uma diferenciação muito clara e importante entre desejo e vontade. São todos atributos ali do espírito importantes no nosso processo, na nossa construção, na nossa caminhada espiritual. Mas Emmanuel nos diz que o departamento, ele compara, né, a mente a um gabinete. Assim, um gabinete de trabalho, onde existem vários departamentos. Entre eles, o departamento do desejo, o departamento da memória, entre outros. E aí ele diz que o departamento do desejo é onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, é essa força inicial, né? Dos propósitos, das aspirações. Quando a gente idealiza alguma coisa, um horizonte para o qual nós queremos caminhar, para onde a gente quer ir, e aí a gente vem esse propósito, desejo, essa força que vai nos mover inicialmente em direção a esse propósito que nós almejamos, que nos dá então essa força de trabalho, de realização. Mas ele vai dizer que existem todos esses departamentos, mas existe uma gerência para todos eles, né? A cabeça, digamos assim, de todos esses departamentos, que é a vontade. E aí, então, ele diferencia desejo de vontade. E ele nos diz que a vontade é a regência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, o desejo, ele é uma força de realização, né? De aspirações, de propósito. Mas, se ele não estiver à vontade, que é essa gerência esclarecida, eu posso ter desejo de coisas menos nobres. Eu posso ter desejo de realizações que não são efetivamente nobres no sentido para mim ou para os outros, né? Que não estão alinhadas com os propósitos divinos, com o bem para mim e para os outros, enfim, desejos que me prejudiquem ou que prejudiquem aos meus semelhantes. E nesse sentido, então, a vontade é essa, como que o leme é direcionar esses outros departamentos, ela dá essa unidade. Por isso que aqui o André Luiz Ulisses, né, no caso, lá no nosso lar, quando ele está falando, ele vai dizer do desejo como a primeira etapa da realização, mas depois ele diz, quando ele traduz, né, ele diz que esse desejar é uma vontade ativa. Já alinhando, então, esse desejo ao desejo nobre, ao desejo realmente de uma realização que seja proveitosa, produtiva, benéfica, né, para si e para os outros. E aí, esse primeiro patamar, então, do desejo, ele vai nos impulsionar no início da realização. É o que nos dá essa meta, esse horizonte, para onde eu quero ir. Então, desejar é a primeira coisa. E, claro, lá o André Luiz estava falando sobre um desejo exterior, né, de uma coisa que não competia a ele diretamente, que era a visita da mãe, né? Ele tem, claro, a parceria, a gente vai falar tudo nas próximas etapas, mas é uma coisa que está um pouco mais exterior. E tem outras realizações que nos dizem respeito diretamente.
Se eu quero ser uma pessoa mais paciente, é um desejo que diz respeito a mim diretamente, aos meus sentimentos, às minhas ações no mundo, como eu lido com os meus semelhantes, com as relações, né? As pessoas que me cercam, como é que eu vou agir ou reagir diante de determinadas situações. Então, a paciência, por exemplo, é uma realização que eu posso almejar para mim, a transformação. Dentre tantas outras nessa nossa jornada espiritual de transformação. E o desejo, quando a gente vê ele orientado por essa vontade ativa, a gente vai entender que é um desejo que nasce da fonte sublime do bem, da lei divina. Porque tudo que é bom no mundo, no universo, nasce da inspiração do pensamento divino. Deus, como Criador, ele é fonte da bondade suprema. Ele é fonte do bem, do amor. Então, todas as ações que cada um de nós faz no mundo, todas os nossos anseios sinceros, né? Esse desejo nobre que cada um de nós tem, ele tem fonte em Deus, no próprio Criador. Porque não é assim, nós somos criaturas. E como criaturas, nós trazemos essa centelha divina em nós, essa orientação. O Livro dos Espíritos vai dizer que a lei divina está inscrita na nossa consciência. Então, se está na nossa consciência, está em nós. E essa é a fonte do bem no universo, do amor no universo. Os nossos anseios de realização no bem são quando a gente consegue conectar, harmonizar o nosso pensamento, os nossos desejos, a nossa vontade, com essa lei que nos rege a todos. Então, orientados por isso, nós iniciamos esse desejo orientado pela vontade ativa, né? Que tem fonte no Criador. Então, todos nós, todas as criaturas do mundo, mesmo as mais endurecidas, carregam dentro de si essa possibilidade, essa flama de ideal superior. Existem ideais superiores, esse anseio da criatura por melhoria, por avançar, por transformação, por agir no bem, nascem dessa flama de ideal superior. E aí esse é só o primeiro dos passos. A gente se conecta a esse pensamento divino, a esse influxo do Criador, e aí podemos dar início a alguma realização, seja ela no campo exterior ou no campo interior. Mas desejar, como já bem disse o Ulisses aqui para nós, não é o único dos passos, porque senão a gente cairia num desejo inerte, que é assim, desejo, eu quero, mas aí eu fico aqui, ó, de braços cruzados, esperando que a coisa aconteça. E não é bem por aí. Vem então o segundo passo, que é saber desejar. A gente já falou um pouquinho aqui dessa harmonia entre desejo e vontade, porque a vontade, como essa regente aí da casa mental, ela já está nos mostrando que a orientação dela, da vontade, é harmonizada com a lei divina. Mas é importante, então, que a gente aprofunde um pouco mais, entendendo que desejar é preciso saber desejar. Porque tem muitas coisas que a gente deseja com sinceridade mesmo, acreditando que aquilo é o melhor. A gente não faz por mal, como aquele desejo que não é nobre, que é, já chama, né? Os vícios que a gente sabe que não são e mesmo assim a gente deseja. Tem outros tipos de desejo
de coisas, né, de ações que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente tem a sinceridade mesmo no coração, acreditando que aquilo é melhor. Que aquilo é melhor para nós, que aquilo é melhor para os nossos semelhantes, para aqueles que estão ali perto de nós. E algumas vezes a gente vai descobrir no meio do caminho que não era. E aí, se a gente lembrar, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 534, Kardec pergunta assim: quando obstáculos aparecem fatalmente opor-se à realização dos nossos projetos, será por influência de algum espírito? Porque às vezes a gente tem um projeto na vida, e aqui de cunho mais material mesmo, né, de realizações no mundo, projetos de vida, projetos profissionais, familiares, enfim. E aí parece que nada funciona, todos os obstáculos se impõem, a coisa não acontece, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça o nosso melhor, que a gente vá adiante. E aí Kardec pergunta: isso é por influência dos espíritos? Será que tem algum espírito que não nos quer bem, enfim, que está ali impedindo aquela realização? E a resposta deles é a seguinte: algumas vezes isso efeito da ação dos espíritos. Pode acontecer, porque a gente viu também em outras questões lá, em outra questão lá do Livro dos Espíritos, tem sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. E a resposta é bem conhecida de nós: eles nos influenciam mais do que a gente imagina. Então pode acontecer uma certa influência. Muito mais vezes, porém, e aí pode acontecer, mas não é o mais comum. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos contribuís em vossos maus gênios. Então, muitas vezes, esses impedimentos, né, de realização é porque, na verdade, a gente está desejando coisas que não são, assim, coisas que, na verdade, não são boas. A gente, às vezes, pensa que é e tal, e aí, nas nossas ações, pela nossa falta, inclusive, de transformação íntima para determinados projetos, porque tem coisas que vão depender do nosso empenho, do nosso sacrifício, e aí, às vezes, pela nossa própria incompetência, né, nesse sentido de que a gente não está fazendo tudo que poderia, as coisas não vão adiante. E outras vezes, porque realmente não é para ser, né? Então, tem aqueles casos também que Deus vai mostrando os caminhos e, às vezes, a gente está batendo a cabeça ou insistindo muito numa coisa. E aí Deus só está mostrando pra gente: meu filho, não é por aí não. Essa porta está fechada. Por enquanto ela está fechada. Porque tem um outro caminho. Tem um outro caminho para te mostrar. E às vezes a gente vira para o outro caminho e aí tá lá, florido, simples, e a coisa flui bem mais facilmente, né? Porque tem essas conduções também do alto nas nossas vidas. E nesse pensamento sobre saber desejar, às vezes a gente fica até sem entender, porque às vezes como a gente está, né, aqui encarnado, é difícil da gente ter uma visão mais ampla das coisas, né? A gente não consegue muito bem vislumbrar e não sabe bem se tá desejando o certo, para que caminho está indo, enfim. E aí a gente lembra também de uma fala de João Batista, narrada lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E aí a gente pensa: nossa, mas a gente precisa ir adiante, né? A gente precisa progredir, a gente precisa avançar. Como é que ele está falando para a gente não ir além, né? Mas a ideia não é essa. A gente sempre precisa avançar. Mas a ideia aqui a gente até traz, né, a referência de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 19.
ele vai comentar exatamente esse versículo. Para a gente pensar assim, que tem coisas que já nos estão claras. E que às vezes a gente não realizou ainda aquilo que já estava claro. A gente já foi convidado, convocado, chamado para determinadas realizações que a gente ainda não deu conta de cumprir. E aí, às vezes, a gente está querendo ir além. É mais ou menos nesse sentido. Então, é um processo. A jornada espiritual é um processo e é cada passo. E aí, Emmanuel, então, quando ele vai comentar essa fala de João Batista, ele vai dizer, então, da pressão que às vezes a gente carrega, nessa ansiedade mesmo, né? De realização, de atropelar as coisas e de querer fazer muitas coisas que a gente não dá conta. E ele diz que a precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Porque se a gente estiver desordenado, desorganizado naquilo que nos compete, no nosso trabalho profissional, por exemplo, pode ser assim. Se a gente tem 5 tarefas para fazer e a gente tenta fazer um pouquinho de cada uma, tudo ao mesmo tempo, muito sem organização, muitas vezes a gente se perde naquilo. E aí o que acontece? A gente vai ter retrabalho. A gente tem que fazer de novo porque a gente não fez bem feito. Quando, se a gente tiver organização clara, né, na mente, nas coisas, a gente pode ir fazendo uma com dedicação inteira, completa a outra, e aí as coisas se resolvem de maneira mais organizada, né? Ele diz que as realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis, e nos lembra que no campo da nossa transformação espiritual, por exemplo, pensar o seguinte: quantas orientações a gente já recebeu sobre a vida, sobre as leis divinas, sobre as nossas atitudes? Quantas a gente já recebeu? Cada livro que a gente abre, cada mensagem que a gente lê, a gente tem ali um convite de transformação, um convite de viver as nossas vidas. E aí, Emmanuel vai dizer que a gente recebe aquilo, e quanto nós temos recebido com a doutrina espírita, né? Porque hoje a infinidade de material que a gente tem é gigantesca. E aí a gente não se esforçou muito para colocar aquilo em ação, em prática na nossa vida, mas a gente quer uma orientação nova. A gente fica nessa busca de novidade. E o Evangelho está lá, com tanta coisa para a gente aprender, né? Então, Emmanuel dá o exemplo, por exemplo, de mensagens mediúnicas, né? A gente recebe uma mensagem e aí na outra semana está ansioso para receber uma nova mensagem de orientação, né, dos benfeitores. Mas é que a gente recebeu ontem, antes de ontem, na semana passada, no ano passado, a gente realmente está colocando em prática, né? Às vezes, se a gente não está colocando aquilo em prática, por que a gente quer novas orientações só pela novidade, só pelo anseio, pela ansiedade? E aí a gente sabendo, como o João Batista coloca aqui, fazer o que já nos foi ordenado, que a gente já recebeu. Eu me lembrei, inclusive, lendo essa mensagem de uma história do próprio Ricardinho, que uma vez ele contou pra gente que quando ele começou a doutrina espírita, ele recebia lá aquelas mensagens fraternas, um papelzinho, uma mensagem pequenininha, ele carregava aquilo com tanta, sabe, com tanta vontade, lia e relia, porque não tinha ainda, né, o manancial de todos os livros, não sabia que a fonte era quase infinita, e aí pegava aquilo com muita vontade, bebia aquela fonte. E tantas vezes, e a gente lê as mensagens hoje, meio
despreocupados e a gente realmente não tira dali tudo que a gente poderia, né? Aí a gente fica assim, lendo livro atrás de livro, e pelo amor de Deus, né? Vamos continuar lendo, não é essa a questão, mas que a gente possa realmente aproveitar daquilo que a gente lê, a gente possa beber, né? Então, enfim, isso, para a gente pensar que esse desejo, esse saber desejar, passa também por essa consciência do que nós já temos e para onde que nós estamos indo, porque a gente precisa entender todos os nossos passos. Na realização de alguma coisa, eu preciso compreender que o trabalho dessa realização, ele passa também por mim, e passando por mim, coisas que eu preciso realizar para que eu possa dar novos passos. Finalizando essa mensagem lá do Vinha de Luz, o Emmanuel diz: não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Comprometimento. Se a gente estiver comprometido com a ordenação de cada dia a gente tem um chamado para aquele dia. Se a gente bem cumprir o chamado daquele dia, amanhã a gente vai ter um novo, um pouquinho mais difícil. Um passinho adiante, né? Mas o Lísias, quando ele diz desse segundo passo, ele diz que é saber desejar, e depois ele traduz, né? E diz que o passo exige trabalho persistente. Então, trabalho é a primeira coisa, mas não é qualquer trabalho, é um trabalho persistente. A gente pode se perguntar, que tipo de trabalho é esse? Né? Porque trabalho é uma palavra que às vezes a gente perde, assim, né? Existe o nosso trabalho profissional, que é um trabalho. Mas será que esse trabalho, ele está a serviço disso aqui que o Lísias está falando, para uma realização? Um trabalho persistente? Será que só se eu for trabalhar todos os dias, não faltar nunca e tal, isso é do que ele está falando? Né? E não. A gente se recorda também do Pensamento e Vida, no capítulo 7, o Emmanuel fala sobre trabalho. E ele faz uma diferença interessante entre ação e trabalho-serviço. Porque ele diz, não vale agir por agir. Trabalho, a gente pensa nisso, né? Nessa força mesmo de realização, de ação, de concretizar coisas. Mas não vale agir por agir. Porque, diz Emmanuel, as regiões infernais vibram repletas de movimento. Não nos enganemos. Existe muito trabalho por aqueles espíritos que não desejam bem, que estão ali endurecidos ainda nos seus anseios de atrapalhar o progresso. Existe muito trabalho. E às vezes mais do que a gente está acostumado a ver. Né? Mas então não é qualquer trabalho. Além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhando ao prazer de servir. E aí aqui o trabalho já ganha uma outra conotação, porque Emmanuel está falando sobre servir, sobre serviço. É um trabalho doação, porque quando a gente serve alguém, quando a gente está a serviço do outro, é um trabalho de sacrifício. Sacrifício não com o cunho ruim da palavra, mas sacrificar-se no sentido de que a gente precisa doar algo de nós, seja o nosso tempo, seja o nosso esforço, seja o sacrifício mesmo de vencer coisas que a gente carrega em nós, que esse é o trabalho mais difícil. É um sacrifício, é um esforço, é uma renúncia, para que a gente possa fazer, então, esse trabalho que ele diz. Que aí ele diferencia, então, né? Diz, o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-ação é transformar o ambiente, o mundo exterior.
que pode ser nobre em alguns casos, mas ele não é a finalidade, né? A gente não pode se fixar só nisso. O trabalho-serviço transforma o homem. E o trabalho-serviço pode transformar também o exterior, porque se está impactando na vida de outras pessoas, vai ter esse aspecto também. Mas mais do que tudo, e ele é um trabalho de transformação íntima. Ele transforma a criatura que realiza esse trabalho. E esse é o grande passo para aquela realização nobre que eles estavam falando. Nos círculos mais elevados do espírito, diz o Emmanuel, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. A gente está nesse processo de caminhada. A realização nobre, ela passa por esse caminho de entender que o trabalho, esse trabalho persistente que eu faço no mundo, é um trabalho que tem o horizonte nesse trabalho mais sublime que os espíritos superiores vivem, que não é um trabalho imposto. É um trabalho que é feito pela vontade espontânea daquele espírito que já entende que o seu papel no universo, a sua ação no mundo, é servir ao bem coletivo, é harmonizar-se com a lei divina. Como ele diz aqui, né? O atento de Deus e a ela se rende por livre vontade. Não tem imposição externa, né? Porque entendeu que o caminho com Deus é o caminho para todos nós, com a lei divina, porque nós estamos no universo regidos por ela. Então, é espontâneo. Aquilo que no início, às vezes, é sacrifício, vai se transformar nesse trabalho que é espontâneo, que é benéfico, que preenche o espírito de paz, de felicidade, que faz realmente harmonizado com toda essa caminhada aí da lei divina. E esse é o segundo passo. O terceiro passo diz o terceiro passo é merecer, ou o merecimento justo. E a gente pode pensar no merecimento, como muitas vezes a gente vê, né? Será que eu faço por merecer? Nesse sentido, assim, né? Será que já sou merecedor das benesses do alto? Todos nós, como filhos, como criaturas, somos merecedores de muitas coisas. E a primeira delas é o amor divino. Nós todos, independente das nossas ações, somos merecedores do amor divino. O que acontece é que muitas vezes a gente não se sente merecedor. E aí a gente se fecha e não consegue perceber esse amor com o qual nós somos acolhidos. Mas aqui a gente estava falando de desejo, de realização, de um trabalho persistente, que isso também, né, essa palavra é importante, esse trabalho que é contínuo, que continua sempre, dia após dia, porque é na constância que a gente constrói todas as coisas. Né? É na constância que a gente... que todo aquele trabalho que a gente falava da vontade, ele vai se tornando espontâneo mesmo. Não adianta um dia e nunca mais, né? Precisa ser constante. Então, o merecimento, ele também vem nesse aspecto de entendermos que se a gente faz a nossa parte, a gente merece o que vem do alto. Mas essa percepção é muito mais nossa do que de Deus, né? Porque aí existe a justiça divina, mas a justiça também é misericordiosa, e a gente vai entendendo que o merecimento, ele vem da etapa que nos compete. Deus está sempre lá nesse relacionamento criatura e criador. Deus está sempre lá cumprindo a parte dele. Sempre.
A gente pode fazer o que for, Deus está lá cumprindo a parte dele, nos dando as oportunidades, nos oferecendo e tudo. As ocasiões, as pessoas que convivem conosco, está nos dando tudo. Só que tem uma parte que nos compete. Aí, se a gente faz o nosso esforço para realizar aquilo que nos compete, a gente vai recebendo mais de Deus. Porque à medida que a gente avança, que a gente dá um passinho além, a gente vai se tornando trabalhadores mais aptos ao trabalho. E o que a gente recebe como contrapartida? Mais trabalho. Ou um trabalho mais desafiador. Então, o merecimento ele vem dessa parte, que é a nossa, né? A gente falou de desejar, de saber desejar e trabalhar por isso. E aí, então, quando a gente trabalha por isso, a gente vai recebendo essas novas possibilidades, né? Essa realização vai se concretizando e a gente pode abrir campo, espaço para novas, para ir além, para ir adiante. O Emmanuel, quando ele comenta sobre realizações, assim, muitas vezes ele fala em termos de paz. Porque é isso, se a gente pensa na realização no campo espiritual, né, a gente vai pensar que essa realização de transformação do espírito é a construção de um espírito mais evoluído que vai caminhar para sentimentos maiores de paz, de felicidade. Então, muitas vezes, ele faz esse tipo de relação. No livro Instrumentos do Tempo, por exemplo, ele diz que a gente alega muitas vezes que a gente não encontra clima favorável às nobres realizações que nós demandamos. A gente terceiriza, né? Coloca a culpa nas situações exteriores. Fala, olha, eu queria essa determinada realização aqui, mas a gente não tem clima favorável, não tem possibilidades, não consigo encontrar aqui as ferramentas para que isso aconteça. E ele diz, podes, entretanto, estabelecer. As situações a gente pode construir. Às vezes não são as mais fáceis, ou as mais propícias, mas a gente pode construir também, inclusive, as situações que te disponhas ao cultivo da paz. Sempre que aspires a doar o melhor de ti aos que te cercam, faze a cada um deles o donativo da paz, e com semelhante apoio estarás distribuindo em amor a luz da bênção de Deus. Então, muitas vezes a gente recebe, por exemplo, né, essa animosidade dos outros, né? A gente quer determinadas coisas, mas a gente encontra esse bloqueio no outro, naquele que está ali convivendo comigo, meu semelhante. E aí, o que a Emmanuel fala? A gente pode fazer a nossa parte. A gente dá de nós para ele, e aí o campo se torna mais propício para as nossas realizações. Bom, falamos sobre os 3 passos: desejar, desejar, e esse último do merecimento. E a gente entende também que quando a gente está fazendo a nossa parte, Deus vem com essa contrapartida, nos dando novas possibilidades, mas ele vem com um bracinho a mais, uma mão a mais. Ele nos traz, inclusive, companheiros, apoio, amparo, seja no plano dos encarnados, sejam espíritos, benfeitores, que vêm nos auxiliar na tarefa. Se a gente está realmente disposto a uma realização, se a gente está sabendo pedir, fazendo a nossa parte, trabalhando perseverante, essa última etapa, ela vem como esse amparo daquele que já se fez merecedor de realmente atingir ali o que ele anseia. E aí, na nossa fraqueza, Paulo diz, né, que a gente sabe que a gente é forte, né?
porque nessa fraqueza, mas fazendo o nosso esforço, o nosso sacrifício, a gente vai recebendo, então, esse amparo, esse apoio. Eu gosto muito daquela mensagem do Emmanuel que ele diz, o mas e os discípulos, né? Quando a gente coloca o mas antes de Jesus, a gente vai entendendo assim, tá difícil, tô aqui fazendo os meus esforços, mas com Jesus, então assim, vem esse reforço, essa força nova. Essa é a última etapa da realização, quando a gente já está mais próximo mesmo de ver a realização se completar. E aí, para a gente finalizar, eu queria trazer também aqui uma orientação muito interessante, também de André Luiz, no livro Libertação. Já no final do livro, o livro Libertação, o benfeitor do livro ali é o Gúbio, e é ele que traz essa orientação. Ele é um livro muito interessante de observação de um sistema complexo ali, de uma influenciação, de uma organização ali, que queria prejudicar algumas pessoas e tal. Então, eles fazem todo um trabalho grande, importante, e já no último capítulo, finalizando ali, muitos dos espíritos que faziam parte daquele grupamento, que estavam ainda querendo prejudicar e tal, se arrependem e vão procurar começar a trilhar caminhos novos. Então, é um novo caminho de realização, né? Porque é uma mudança e vão buscar trilhar novos caminhos. E aí, nesse final, então, Google vai dar algumas orientações. Ele diz: todos os companheiros incorporados à nossa missão nesses dias, que foram esses arrependidos, esses que queriam, então, transformar-se, ou transformar suas vidas, suas ações, desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado com acesso aos círculos de trabalho contínuo, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Então, enquanto estiverem no propósito de autorrealização, né, de autorrestauração, perdão, de transformação, eles vão estar aqui com a gente, eles vão ter apoio, eles vão ter, né, os benfeitores ao seu lado para lhes ampararem na caminhada. O trabalho de realizamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Então, eles vão ter amparo, eles vão ter apoio, porque eles deram o primeiro passo, que é o do desejo. Eles querem ser diferentes. Então, eles já começaram. Só que vai exigir deles o segundo passo, que é o do trabalho. Trabalho constante, perseverante. Vai exigir muito. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus. Nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Então, não é porque começaram o processo, arrependeram-se, que vão ter qualquer tipo de protecionismo da lei. Tem lá, claro, todo o amparo, toda assistência de que se faça necessário. Vão ter os amigos, os benfeitores, mas tem um trabalho que lhes compete, porque a realização é isso, é pessoal, de cada um. Então, é um trabalho que vai exigir deles, porque se semearam, hão de colher aquilo que foi semeado, seja bom, seja não tão bom. Então, o trabalho de reconstrução exige também essa contrapartida do espírito, né? De poder restaurar ali o que foi feito. Um pouco mais adiante ele diz: possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem, e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, ou seja, refazer é mais difícil, a gente tem que restaurar, né, os erros.
Não podemos contar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entretecer. Às vezes a gente passa longos anos, encarnações e encarnações, num determinado posicionamento, e aí quando a gente vislumbra esse alvorecer e muda então o desejo para reajustar, a gente quer que a coisa seja imediata. Foram tantos anos construindo o outro lado, né, para a gente voltar para a rota, exige um pouco, mas não é impossível, porque Deus dá sempre essa oportunidade para todos nós, né? E isso é o mais bonito. E ele diz, olha que bonito, a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. O esforço próprio na realização do bem é a alma da realização esperada. Com essa realização, ela vem, claro, amparada pela oração, pela fé, mais pelo ideal, mas é o esforço próprio na direção do bem. Em razão disso, ainda que a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados, se pretendemos santificadora ascensão. Saber aproveitar as oportunidades, o tempo, felicidade, paz, alegria, não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Lembra que a gente falou do saber e desejar? Precisa estar alinhado com os desígnios divinos. Senão, não adianta. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade. Ele diz, a gente já está no primeiro passo, o santuário da boa vontade. E nós aqui estamos esse primeiro passo a gente já deu, né? A gente já está com boa vontade de transformarmos. E ainda nesse instante, cabe-nos não esquecer a promessa evangélica. Quem perseverar até o fim será salvo. Jesus nos diz. Então, perseveremos. A graça celestial, completa ele, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós para fixar os raios e recebê-los. Então, o nosso esforço por aí, desejo sincero, essa vontade de transformação pessoal, de estarmos cada vez mais próximos de Jesus, de viver o seu evangelho em nossas vidas, a gente possa prosseguir em todas essas etapas, nessa realização que nos compete de construção íntima, de construção pessoal na nossa jornada do bem e no amor, sabendo que enquanto estivermos dispostos, perseverantes no caminho, auxílio também não nos faltará para esses raios aí das benesses divinas nos alcançarem também. Jesus possa amparar e inspirar a caminhada de cada um e possamos ter uma ótima semana.